escrita na primeira carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos das Sagradas Escrituras, a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Pai Santo, já adoramos e glorificamos a Ti, Senhor, porque verdadeiramente podemos dizer e confirmar aquilo que a Tua palavra mesmo diz, que o Senhor habita no meio dos louvores. E já estamos alegres, Senhor, porque ao louvar o Teu santo nome, já podemos sentir a Tua presença acalentando a nossa alma, nos alegrando, nos fortalecendo, Senhor. Nós pedimos acerca da Tua palavra, para que o Senhor nos dê entendimento, para que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, toda a sensibilidade, ó Pai, para entendermos ela e praticarmos, e que verdadeiramente o Senhor Jesus seja engrandecido através da mesma, ó Pai. É o clamor e a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos é de uma das muitas cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu a algumas igrejas, e nessa em especial, Paulo, meus irmãos, ele direciona uma carta específica à igreja de Colossos, aos Colossenses. Mas para que os irmãos venham entender o texto que lemos nessa noite, é necessário que a igreja ela compreenda o contexto pelo qual Paulo ele escreveu essa carta à igreja de Colossos. Meus irmãos, e Paulo, no momento que ele escreveu essa carta, ele estava preso na cidade de Roma, uma das prisões que Paulo teve. Meus irmãos, e a palavra fala que Paulo,
mesmo escrevendo essa carta ali aos Colossenses, ele não foi ali o fundador da igreja de Colossos. Ao contrário, quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras, seu amigo, seu companheiro de aflição. E Epáfras, meus irmãos, ele era o pastor, o fundador da igreja de Colossos. E a palavra, meus irmãos, ela nos relata que Epáfras, ele sabendo e sendo cuidador da igreja de Colossos, ele começou a perceber algumas condições no meio da igreja que estavam saindo do propósito e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Epáfras, meus irmãos, ele começou a ver no meio da igreja a introdução ali de falsos mestres, ensinando heresias, situações que estavam fora do projeto de salvação em Cristo. Então, a palavra fala que Epáfras, ele viajou até Roma, na prisão onde o apóstolo Paulo estava, meus irmãos, e fez ali um pedido a Paulo, para que Paulo escrevesse uma carta à igreja de Colossos, para alertar a igreja de Colossos acerca dessas heresias, desses falsos mestres, mas principalmente, irmãos, para alertar a igreja acerca da centralidade na figura gloriosa do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta que é o maior tratado cristológico no Novo Testamento. Não se há na palavra, meus irmãos, uma carta paulina aonde a figura do Senhor Jesus Cristo foi tão exaltada, foi tão colocada ali em evidência, justamente, meus irmãos, para que aquela igreja de Colossos, ela não pudesse se desviar para as heresias, para os falsos ensinos, para os falsos doutores, mestres, que ali estavam tentando introduzir isso no meio da igreja. Então o objetivo da carta era esse. E Paulo ali naquela prisão, meus irmãos, ele escreve essa carta ali aos Colossenses. Meus irmãos, e nós temos entendido que a grande heresia ali no meio daquela igreja ali dos Colossenses, ela foi introduzida por um povo chamado os gnósticos. Meus irmãos, e para que os irmãos entendam o que os gnósticos tratavam, o que o gnosticismo, qual era a principal função do gnosticismo acerca ali da falsa heresia, do falso ensinamento. O que o gnosticismo tratava? Ali, meus irmãos, ele era um grupo de pessoas que acreditavam serem os possuidores do conhecimento e da revelação. Eles diziam para as pessoas que a figura de Cristo era somente um homem que tinha passado, mas que ele não tinha poder para operar absolutamente nada. Jesus, ele não era o dono da igreja, ao contrário, ele foi um simples homem que apareceu no mundo, mas ele não era o dono da igreja, pois havia algo maior que Jesus Cristo. Era isso que o gnosticismo, meus irmãos, ele tratava e ensinava. Eles diziam que eles eram detentores de todo o conhecimento, de toda a revelação. E eu quero abrir um parênteses, meus irmãos, para dizer uma coisa aqui para a igreja essa noite. Infelizmente, há um gnosticismo nessa hora operando em muitas denominações nessa hora. Em muitas. Porque muitas denominações, meus irmãos, nós temos visto que tem se autodenominado a igreja dos últimos tempos. Denominações, meus irmãos, que têm
se intitulado A Obra do Espírito Santo. Denominações, meus irmãos, que têm se intitulado A Igreja Fiel, a igreja que vai subir para a eternidade. Meus irmãos, nós sabemos que isso é uma grande heresia. E isso já acontecia lá na igreja de Colossos, onde o gnosticismo ali, ele imperava e tentava introduzir esse pensamento na mente das pessoas. Meus irmãos, nós temos aprendido que isso é uma grande heresia e que na época, meus irmãos, foi chamada como a heresia dos Colossos. Dentro da palavra é uma heresia conhecida, que é algo que marcou aquele tempo ali, daquela igreja. Então os irmãos imaginam a preocupação de Epáfras. O porquê que ele estava preocupado e o porquê que ele viajou até Roma para ali falar para Paulo: Paulo, escreve uma carta, oriente a igreja, dê uma palavra ali de ânimo, de encorajamento, de alerta, para que a igreja não olhasse para os falsos ensinos, não olhasse para as falsas doutrinas, mas que a igreja pudesse olhar somente para Cristo. Para Cristo. Mas, meus irmãos, nós sabemos que esta palavra, ela passou séculos e séculos. E o gnosticismo ainda está operando, ainda nos dias atuais. As pessoas, em vez de crer em Jesus Cristo, creem numa profecia. As pessoas, em vez de crer em Jesus Cristo e olhar somente para Ele, crê num dom espiritual. Crer numa palavra humana. Mas Paulo aqui, nessa palavra, ele nos leva a entender que a igreja, ela precisa estar fundamentada na figura gloriosa de Cristo Jesus. É nesta posição, é neste engajamento que a igreja ela vai ter uma caminhada segura rumo à eternidade de Deus. Não há outro caminho, meus irmãos, a não ser Cristo. Por isso que eu disse que esta carta de Paulo é o maior tratado teológico, cristocêntrico do Novo Testamento. Porque ele ensina aqui o quanto a igreja ela precisa estar neste caminho, que Jesus Cristo é o que direciona esta caminhada, é o que move todas as coisas, que é o centro de todas as coisas. E o tema da mensagem dessa noite é esse mesmo, é Jesus, o centro da sua igreja. Jesus como centro de tudo na nossa vida. E a indagação que eu faço à igreja nessa noite, meus irmãos, será que temos sido e temos tido Jesus Cristo como centro de tudo na nossa vida? Será que muitas das vezes não temos escutado coisas aí fora, que muitas das vezes embaralham o nosso pensamento, coisas que muitas das vezes enfraquecem a nossa fé, nos desanimam na caminhada? Meus irmãos, hoje, através da tecnologia, da internet, hoje nós vemos de tudo, de tudo. Hoje tem pastores responsáveis pregando a palavra, trazendo esse evangelho genuíno de Cristo, mas do mesmo modo também tem falsos mestres tentando introduzir uma doutrina falsa na mente das pessoas. A internet hoje pode tudo. Meus irmãos, e o que temos guardado no nosso coração? Meus irmãos, nenhuma heresia vai tirar Jesus do centro da nossa vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos admoestra para olhar somente para Ele. E através da nossa obediência em ouvir a voz dEle, não ouvir a voz de um homem falando, de um pregador falando, não, meu querido. O objetivo de Jesus nessa noite é que você ouça a voz dEle.
A voz dele, que é poderosa, santa, sublime. É uma voz, meus irmãos, que quando nós identificamos, ela quebranta a nossa alma e nos diz: olhe para mim, meu filho. Olhe para mim, minha filha. Vós sois os meus escolhidos, os meus eleitos. Olhai para o alto, olhai para a minha palavra. E assim somos preservados. Meus queridos, e o que de fato o apóstolo Paulo ele fez para combater as heresias dos gnósticos? A partir do versículo 13 aqui, meus irmãos, Paulo começa a descrever aquilo que ele deixou como legado, como herança, não só para a igreja de Colossos, mas para nós que estamos ouvindo esse sermão aqui nessa noite. E ele começa dizendo o seguinte, a partir do versículo 13, e no decorrer da palavra, meus irmãos, eu quero aqui trazer para a igreja quatro formas que o apóstolo Paulo deixou da centralidade de Jesus no meio da sua igreja. 4 formas. E a primeira forma, meus queridos, coloca Cristo como centro do governo do reino dos céus. E ele aqui no versículo 13 diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas. Meus irmãos, em toda a vida, quando falava trevas, sempre lembrávamos do mundo, na verdade, das trevas, das densas trevas. E Paulo aqui nesse versículo, irmãos, ele desmistifica isso. Porque quando Paulo aqui ele fala, ele vos libertou do império das trevas, ele quis dizer o seguinte: olha, ele regenerou a vossa vida. Olha, ele transformou a vossa história. Vós que um dia estáveis, longe da presença desse Jesus glorioso, ele vos trouxe para a presença dele. É isso. Quando ele falou aqui que ele vos libertou do império das trevas, porque existe um império pela qual Satanás, ele é o dono desse império. O adversário das nossas almas. Ou seja, meu irmão, se você não é de Cristo, se você não pertence a Cristo, você pertence a Satanás. Foi isso que Paulo quis dizer. E isso não tipifica não só o mundo aí fora, mas todas as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Ou seja, Jesus, ele não é o centro. Tudo é o centro, menos Jesus. Ou seja, você trata tudo na sua vida com prioridade. Você coloca a sua família acima de Jesus. Você coloca, muitas das vezes, o seu trabalho acima de Jesus. Pior ainda, algo material acima de Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Mas nós já podemos glorificar nessa noite, porque ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou. Nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, porque queremos ser vidas que tenham Jesus como centro na nossa vida. Nós não viemos aqui na casa do Senhor nessa noite para cumprir uma obrigação de vir aqui no domingo à noite, de cantar louvores, de ouvir a palavra e ir embora para casa e tudo continuar do mesmo jeito. Não. Igreja, eu tenho certeza que todos que subiram aqui querem sair daqui para serem transformados pelo poder da palavra, para saírem diferentes, fortalecidos, encorajados, e Jesus sendo o centro da vossa vida. É isso. E ele continua o texto dizendo: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, o reino de Cristo é tudo que almejamos. A nossa morada, ela não é aqui nessa terra. E muitas das vezes preocupamos com o futuro, não é verdade? Preocupamos como vai ser daqui uma semana, um mês. Isso é natural da nossa vida. Onde vamos morar, o que vamos fazer, o que vamos beber, o que vamos comer.
É uma preocupação que está inerente à nossa vida. Mas isso não pode ser prioridade, meu irmão. Não pode. Você pode até se preocupar com isso, não é pecado não. Mas pecado é não ter Jesus como centro da sua vida. Esse é o pecado principal. É deixar Jesus de lado em muitas situações durante sua vida. E quantos nessa última hora, igreja, têm deixado Jesus à parte? Não tem valorizado a salvação, não tem valorizado a palavra dele a cada dia. Meus irmãos, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, em todo o Evangelho, Jesus ali, por várias vezes, ele começava o ensino para a igreja dizendo o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante, e trazia o ensinamento. Porque o reino dos céus é semelhante, trazia outro ensinamento. Várias parábolas, meus irmãos, aqui na palavra, Jesus ele iniciou dizendo: porque o reino dos céus é semelhante. Por quê? Porque ele queria que o reino viesse a nós. Foi a oração ali no Sermão do Monte que ele trouxe. Venha a nós, o quê? O vosso reino. Foi a oração que ele nos ensinou, meu querido, minha querida. Ele nos ensinou, venha a nós o vosso reino. Por quê? Porque o reino precisava ser prioridade. Não era a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, não. Isso pode ser até um pouco importante, mas nada é mais importante que a presença de Jesus na sua vida. Nada, meu irmão, nada. Então aqui, meus irmãos, ele inicia o texto dizendo isso, para que nós pudéssemos valorizar, para que nós pudéssemos ter a figura de Jesus como centro para obter o reino que ele tem preparado para nós. Foi isso que ele quis dizer. Então a primeira forma que ele abordou foi essa. Valorização do reino dele. Valorização da graça dele. Meus irmãos, e ele continua o texto dizendo, no versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Aqui, meus irmãos, foi a segunda forma aqui que Paulo aqui ele nos ensina nessa noite. Que Cristo, meus irmãos, ele veio para ser o centro da nossa vida, para nos trazer remissão. Remissão. Meus irmãos, e os irmãos sabiam o que é remissão? O significado de remissão? Quando a palavra fala aqui em remissão, em remir, ele está dizendo o seguinte, olha, o ato ou efeito de remir, que significa libertar, reabilitar, reparar, salvação. É isso. Meus irmãos, essa segunda forma que Paulo ele escreveu à igreja de Colossos, foi para dizer para eles, olha, igreja de Colossos, não olhai para os falsos mestres, não olhai para os falsos ensinos, não sejais petulantes em dizer que vós sois obra do Espírito Santo, que vós sois única, que não há ninguém mais que vai subir para o céu. Não, meu querido, olhe para Cristo, porque a característica da igreja que vai subir para a eternidade é uma igreja cristocêntrica, ou seja, Jesus é o dono dela, Jesus está com ela e ele vai nos levar para a glória, louvado seja o nome do Senhor. É isto. Não tem, meus irmãos, outra forma, outro jeito, outra revelação. Meus irmãos, o cânon está todo fechado. Todo fechado. Meus irmãos, Deus deixou tudo o que era necessário para nós, está aqui, ó, na palavra. Não tem revelação nova, não tem nada novo, não. Sabe por quê? Porque aquele que faz novas todas as coisas, ele é vivo e está conosco todos os dias. Ele disse isso, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra. Ele falou, meu querido, você entendeu? Ele estará conosco até a consumação dos séculos, louvado seja o nome dele. Ele nos prometeu isso, igreja. Ou seja,
Jesus, ele é o algo novo. Porque a palavra fala que novas são as misericórdias dele a cada manhã na nossa vida. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Todos os dias as misericórdias dele são renovadas em nós. Todas as manhãs. Os irmãos param para pensar. Você está encerrando hoje um domingo, está encerrando uma semana. Você vai levantar amanhã cedo e as misericórdias dele vão ser renovadas na sua vida. O amor dele, a graça dele. Meus irmãos, precisamos de algo a mais que isso? Precisamos. Uma revelação nova, algo novo. Meus irmãos, e muito me admira, como eu disse no início da mensagem, muitas denominações, como eu disse, muitos irmãos nossos em Cristo, que amamos muito. E muitas das vezes ouvimos expressões dizendo o seguinte: igreja cristocêntrica é uma tolice. Não precisamos mais da palavra, precisamos de revelação. Meu Deus, a palavra ela é tudo para nós. Porque a palavra ela nos fortalece, igreja. Ela nos abençoa, ela nos livra, ela nos guarda, ela nos encoraja, ela nos direciona, ela nos alimenta, ela é tudo para nós. E nós estamos aqui nessa noite por essa palavra, porque se não fosse ela, não estaríamos aqui, meu querido. Não estaríamos aqui. Meus irmãos, nós temos que sair daqui com o entendimento que o gnosticismo moderno, presta atenção, igreja, o gnosticismo moderno, ele pode estar até operando nos dias de hoje. Mas nós vamos sair daqui, meus irmãos, cada um que entrou aqui, e os irmãos que vão nos ver através desta mensagem, dizendo e declarando: Cristo, ele é o centro da minha vida. Eu não preciso nada além, nada mais que Cristo, porque Jesus, ele preenche todas as áreas da minha vida. A palavra inerrante dele fortalece a minha alma, e eu vou declarar: eu sou de Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É esta experiência, meu irmão. Ou seja, ele veio para nos remir. Foi a segunda forma que Paulo apontou aqui. E ele continua dizendo: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No versículo 15, ele disse isso. O que Paulo quis dizer aqui? Foi a terceira forma que ele trouxe. Deus, meus irmãos, ele nos deu Jesus Cristo para dizer que ele criou todas as coisas. Ele criou você, meu irmão, que entrou aqui nessa noite. Jesus é o fundador da igreja. Ele não é fundador de uma denominação, principalmente aqui nós estamos, viu, irmãos? É bom deixar claro isso. Porque Jesus, ele é o alicerce da igreja, que não é uma igreja visível. Não são essas paredes que os irmãos estão vendo aqui em volta, não. Não, isso aqui não é igreja não, meu irmão. Igreja é aquilo que está dentro de você. Isso é ser igreja. A palavra fala, meus irmãos, que devemos ser templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo, irmãos. Meus irmãos, Deus nos criou, e foi a terceira forma que o apóstolo Paulo ele deixou aqui, para que sejamos templos dele. Jesus, meus irmãos, ele tem que habitar dentro de nós. Meu querido, e para ele habitar, o pecado tem que sair. Aquilo que é a sujeira desse mundo, os pensamentos, as situações, meus irmãos, o Espírito Santo ele não vai habitar num coração que muitas das vezes está cheio daquilo que não agrada a Deus. Como eu disse, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Não pertencemos. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo quis deixar um ensino seguinte: meu irmão, minha irmã, você é a habitação de Cristo. Deus te criou para você ser louvor, para você ser a adoração do nome dele. Então aqui ele fala assim, ó, esta é a imagem do Deus invisível. Meus irmãos, nós vemos Deus, sim ou não?
Nós vemos Deus, sim ou não, igreja? Hã? Vemos Ele corporalmente, fisicamente? Não. Porque a nossa experiência, meus irmãos, é de uma fé redentora que nos faz crer que Ele existe, é soberano e Ele está no meio da igreja. É essa experiência que vivemos. Não precisamos ver. Mas os nossos olhos são olhos espirituais. Os nossos ouvidos são ouvidos a cada dia que estão voltados para ouvir a voz dEle. E só vamos ouvir se estivermos em espírito. Se o Espírito Santo estiver habitando em nós. Então foi isso que ele quis dizer aqui. O primogênito de toda a criação. E ele continua dizendo no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, para que Jesus seja o centro da sua vida, seja o centro dessa igreja, meus irmãos, e quero dizer para a igreja, ao contrário que os gnósticos modernos têm dizido aí, que igreja cristocêntrica é tolice, a palavra diz o contrário. A igreja ela precisa ser de Cristo. A igreja precisa e necessita ser cristocêntrica. Os louvores que nós entoamos hoje, louvores cristocêntricos. Ou seja, meus irmãos, Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós subimos aqui, meus irmãos, para louvar Ele. A glória é dEle, a majestade é dEle, o louvor é dEle. Sabe por quê, meus irmãos? Nós entendemos que Jesus ele nos amou primeiro. É isso. Queremos ser uma igreja cristocêntrica? Sim. Por quê? Porque Jesus, ele é o dono dessa igreja. Não é ninguém, não é um pastor, não é um homem. Não, sabe por quê? Porque senão seria uma igreja antropocêntrica. O que é ser uma igreja antropocêntrica, irmãos? É onde o homem tem evidência. O homem é louvado. Há um homem que manda, há um homem que direciona, há um homem que manda uma orientação. Não, não queremos, meus irmãos, ser governados por homens. Mas queremos ser governados por Cristo, louvado seja o nome dEle. É Jesus Cristo que governa a nossa vida. Ele é o centro. Ele é o centro. Não há outro centro, meu irmão. Não há outro. Mas é Jesus. Que a palavra deixa claro, no versículo 17, que Ele é antes de todas as coisas. E louvado seja o nome dEle. A palavra fala aqui, ó. Tudo subsiste. Sabe por que subsiste, meu querido? Sabe o que Paulo quis dizer aqui? Nada abala essa igreja. Nada. Vem a luta, vem o desemprego, vem a doença, vem as lutas dessa vida, vem a morte. Nada abala, porque Jesus ele é o centro da igreja e Ele nos dá vida e abundância. Glorioso seja o nome de Jesus. Nada. Meus irmãos, tudo subsiste. Ele mantém a igreja de pé. Ele mantém a igreja forte, sadia espiritualmente, porque Ele está no centro. Ele está no centro. E Ele continua dizendo, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha para você ver, irmãos. Igreja cristocêntrica. Ele é o centro. Como vamos dizer o contrário, Jean? Não tem como. Hein, Gabriel? Tem como dizer ao contrário disso, irmãos? Que Cristo não é o centro? Olha aqui. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. O primogênito entre os mortos. Para todas as coisas, para ter primazia. Ou seja, Ele é o primeiro. Ele é o primeiro e o último, meus irmãos. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. É aquele que salvou a nossa vida, meu querido. Você está entendendo? Nós estamos aqui para glorificar Ele, porque mesmo antes de nos conhecer, Ele já conhecia a nós, Ele conhecia o nosso ser, Ele nos criou para louvor e adoração no nome dEle. Olha que maravilha, irmão, servir esse Cristo que é vivo. Ele criou para sermos louvor, primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 19. Ou seja, toda a salvação está nele. O amor, o perdão,
a misericórdia. Temos tudo em Cristo. Meus irmãos, e a quarta forma que o apóstolo Paulo deixou, e última, ela está aqui a partir do versículo 20. Que Cristo, Ele é o centro da igreja para nos trazer reconciliação. Meus irmãos, o nosso pecado, presta atenção, o nosso pecado, se não tivéssemos Cristo na nossa vida, estamos fadados, meus irmãos, ao império das trevas, à morte. Meus irmãos, distância de Deus, presta atenção, distância de Deus. Sabe o que aconteceu? Você ia clamar e não ia escutar a voz dele. Nas suas lutas, meu irmão, na sua luta, você ia orar a Deus e você não ia ter resposta. Então, reconciliação, meus irmãos, foi quando lá na cruz do Calvário, Jesus foi. E era para ter sido eu e você. Éramos nós para ter morrido. Mas o sangue de Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. E sabe o que acontece? Quando o sangue de Jesus ele faz parte da nossa vida e cremos nesse sangue, sabe o que acontece? Você ora e a oração vai para a eternidade. Sabe o que acontece? Você ora e quando Deus, assim, na soberania dEle, na graça dEle, Ele te dá resposta. Ele ouve a sua oração, Ele te abençoa, Ele te livra e Ele te diz: eu sou o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso. É isso. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, ó, a partir do versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Meus irmãos, Cristo ele é o centro da igreja para nos reconciliar com Deus. Reconciliação. E aqui, ó, nos versículos seguintes, no versículo 21, ele fala o porquê, como éramos, né? Ele fala assim, ó, e a vós outros também que outrora eres estranhos. Olha para você ver, irmãos, éramos estranhos. Éramos estranhos para Cristo. E inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha para você ver, irmãos, que maravilha, no versículo 22. Hoje aqui, nesse culto, meus irmãos, você vai sair daqui dizendo, olha, eu sou servo de Cristo. Jesus, ele é o centro da minha vida. Para quê? Para que eu seja santo, inculpável e irrepreensível diante dele. Lá na eternidade, meu irmão, lá na eternidade, Jesus, ele olha para você e vai dizer, ali meu filho, minha filha, vós sois santos, irrepreensíveis, inculpáveis, porque Jesus, meu irmão, ele trouxe sobre ele toda a culpa nossa. Entendeu, Esther? Todo o pecado, para que pudéssemos estar aqui nesse culto, meu irmão, para que pudéssemos estar aqui. E encerrando essa mensagem, no versículo 23, Paulo aqui, ele faz uma indagação à igreja de Colossos, aos colossenses. E ele inicia o texto aqui dizendo o seguinte, se é que permaneceis na fé. Por que Paulo iniciou dizendo assim? Porque, como eu disse, o falso ensino, a falsa doutrina, estava tentando entrar no meio da igreja. Então, Paulo disse isso tudo aqui para chegar nesse versículo e perguntar para a igreja, se é que permaneceis na fé. Eu posso dizer, igreja, da mesma modo que Deus usou o Espírito Santo do Senhor para usar a vida do apóstolo Paulo, pode estar aqui usando nessa noite para dizer, igreja, se é, irmão, que permaneceis na fé. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Meu irmão,
Esse evangelho está sendo pregado aqui nessa noite. A exposição das Escrituras Sagradas está sendo exposta na fidelidade da mesma. Pregamos versículo por versículo a centralidade de Cristo no meio da sua igreja. Jesus como centro. Meu querido, que você possa permanecer na fé. Eu disse isso há alguns dias na escola bíblica dominical, que tudo pode abalar a nossa vida. Nós podemos ter altos e baixos na nossa vida, sim. Podemos ter dias que podemos estar tristes, outro dia cansados, outro dia podemos estar alegres, outro dia podemos estar tristes, outro dia podemos estar cansados. Isso é normal. Isso faz parte da nossa natureza, meu querido. Mas uma coisa que não pode ser inconstante é a fé de Cristo na sua vida. A fé não pode ser abalada, meu irmão. A fé tem que estar constante. Jesus, ele precisa estar no centro. E que nessa noite, igreja, nós possamos sair daqui aprendendo. E essa palavra, meus irmãos, é uma palavra de encorajamento a nós. Valorizar o ensino da palavra. Valorizar Cristo como centro da sua vida, meu irmão. Cristo, nada mais. A palavra fala que Ele é o ontem, o hoje, e será eternamente na nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Ele é tudo, meus irmãos, para nós. Ele é o centro da igreja e precisa ser o centro da sua vida. Por isso, nessa hora, os irmãos vão cantar um louvor e você fecha os olhos. Peça ao Senhor, eu preciso ter Jesus Cristo como centro da minha vida. Peça isso a Ele.